Bem-vindos ao canal, um ótimo domingo para vocês, em nome da instituição Fraternidade Rosa Cruz, Centros Porto Ferreira São Pedro, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Dando prosseguimento à nossa reunião número 62, vamos continuar falando sobre o filme Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. E falamos na reunião passada que Júpiter rege o fígado e rege o corpo de desejos. E também do ponto de vista astrológico, Júpiter está associado a tudo que representa uma viagem, tanto fisicamente quanto interiormente, para muito longe. De preferência um outro país, um outro continente, uma outra cultura. É um alargamento de consciência, Júpiter. Então, a gente chama de a grande viagem. Então, Bela Baxter está nessa empreitada da grande viagem no interior de um navio, junto com seu amante, Duncan Wedderburn. O navio está indo para Atenas. Ele é um diretor grego, ele vai falar de duas cidades gregas, obviamente, né? Atenas foi um grande centro cultural, provavelmente uma época de ouro da humanidade, foi dividida entre duas grandes cidades, uma guerreira, Esparta, e outra cultural, Atenas. No navio, olha, ela conhece as amizades, tudo ligado a Atenas. Filosofia, o amor pelos livros, tudo uma referência à antiga Atenas, às academias. Mas também conhece o cinismo, os cínicos surgiram na Grécia. E a pessoa que fala sobre o cinismo diz que é inútil você pensar nos problemas humanos e ter compaixão dos seres humanos, porque ele coloca todos num único rebanho. Somos todos bestas cruéis. Não perca tempo com o ser humano. E muito interessante, a brincadeira que novamente Lanthimos fala. Porque cinismo, por incrível que pareça, vem de cachorro. Quinos quer dizer cachorro, ou sinos, cachorro. Então, não tem nada a ver com o conceito de cinismo que nós temos hoje. O conceito original era um conceito de simplicidade, quase que uma vida que nem cachorro, só com o mínimo possível. E ela foi deturpada e ganhou a conotação que tem hoje. E, obviamente, Lanthimos é grego, ele sabe a origem da palavra. Com diálogos diretos, abertos, certeiros e espantosamente lógicos, a sinceridade de Bela derrete máscaras e causa constrangimentos. Por exemplo, muita gente não gosta do que eu falo, porque nós vivemos num mundo hipócrita, onde todo mundo tem que fingir que é feliz, ser politicamente correto. Para mim, tudo isso é um nojo. Eu sou amigo de Bela Baxter. Chega arrebentando, derruba, chuta o pau da barraca, porque a barraca está podre. Anjo bom, colabora com a gente aqui, por favor. Você está voltando do mundo espiritual? Claro. Está aterrissando? Sim. Anjo bom, fala para a gente como é que você interpreta a Bela como essa expressão de uma pureza autêntica, de uma pessoa que busca a verdade acima de tudo, sem fazer concessões. Como que é isso? Sim. Essa pureza e a verdade de Bela, ela pode ser melhor observada na atitude de coerência que ela tem para com as suas experiências. O que é uma atitude de coerência? Quer dizer, ela busca aquilo que lhe inspira, enquanto tudo aquilo que ela busca apaixonadamente. Agora, na medida em que ela esgota o entendimento daquilo, ela recolhe a experiência como que a quintessência daquilo e passa por um upgrade, por um improvement. A gente percebe que ela não fixa em um nível de ser. Ela aproveita aquele nível como para cimentar uma base, para construir uma base mais alta. Então ela não é possuída. Esse aspecto genuíno dela e essa coerência quando um assunto é esgotado, em que ela não fica simplesmente num processo masturbativo de repetição de experiência, é que dá a sensação, para quem assiste o percurso da atriz, como uma portadora da verdade. Porque a verdade não paralisa. Ela é um processo de movimento perpétuo que impulsiona a vida.
É a hipocrisia que paralisa e faz com que você fique em um nível estático. E é muito curioso quando Bela encontra a filosofia em Atenas e que ela se encontra com esse filósofo cínico. O Oswaldo falou bem, um cínico degenerado, porque os cínicos do passado eram apáticos no bom sentido, porque tinham a simplicidade e a sua apatia era uma atitude crítica. E eles eram autossuficientes. Esse cínico também é autossuficiente. Mas dentro da apatia dele, esse cínico se propõe uma experiência muito curiosa com Bela e que aí a gente testa realmente a coerência, a pureza e a verdade no interior desse ser. Quando cinicamente ele expõe uma realidade entre os povos e o degrau intransponível entre duas realidades de pessoas, Bela se mostra de tal forma indignada que ela passa por uma profunda transformação. E tudo aquilo que ela busca enquanto um prazer que simplesmente a realiza enquanto um aprendizado primário, ela aprende a sair de si e desenvolver o interesse por aquilo que seja diferente dela. A experiência que ela tem com o cinismo não é de apreciação. Num primeiro momento é, porque se torna curioso, interessante, existe uma racionalidade, existem palavras bonitas, existe a leitura. Ela aparentemente está numa instrução, mas quando ela percebe que o cínico só mostra até onde as coisas vão, mas não tem nenhum comprometimento com a verdade daquilo que é aprendido, ela passa por uma ruptura profunda. Ela se imbui dessa verdade e no entendimento daquele degrau que é intransponível, ela mesma se torna o elo de ligação entre essas realidades intransponíveis. E tudo aquilo que lhe permitia o prazer, tudo aquilo que lhe permitia explorar, abusar e usar o mundo, que era e que acontecia por meios financeiros, no retorno ao navio, no retorno dessa experiência, ela abre mão. Ela pega na cabine todo o dinheiro, todo o capital e entrega para que alguém da tripulação pudesse entregar para aqueles seres que estavam numa situação deplorável, entendendo que aquilo melhoraria a vida deles. Talvez entendendo equivocadamente. Mas isso causa uma ruptura no sentido desse interesse genuíno, dessa busca pela verdade, fazer com que ela agora aprenda não por assimilar o mundo e sentir prazer, mas pela experiência de desprover-se de tudo e nutrir-se apenas pela experiência que cada dia lhe trará, independente de ter ou não recursos para conseguir, usurpando o mundo. Então essa pureza, esse interesse genuíno pela verdade, na medida em que algo é incorporado, eu acho que é a imagem clara de Bela enquanto um representante da verdade. Ela é muito genuína, muito verdadeira e em nenhum momento ela dá um passo para trás, ela vai sempre para frente. Ao ponto de, no primeiro momento, ela que admirava o Wedderburn, porque ele era o máximo, né? Ele mesmo se dizia o máximo. Chega um momento ela fala, pô, mas você não é o máximo? E você não consegue mais que isso? Né? Ela desafia esse máximo, ela desafia as verdades que foram semeadas dentro dela. Então, nesse esvaziamento, a gente reconhece a verdade de Bela. A sua pureza e a sua verdade. Maravilha, Angel. Merci. Beaucoup. Essa construção cinematográfica é muito linda, vale a pena apreciá-la. Como ela é filha de Deus, como o céu a acolhe. Né? Como ela não é mais um tripulante, ela não é mais um ser humano, um figurante na existência, dentro do presépio e do zoológico humano. Ela tem algo de especial que faz com que o céu se reverencie diante daquela criatura. É uma criatura especialíssima, filha de Deus, de um Deus que sempre vence, God win. Destaca-se a crítica ácida ao formalismo hipócrita, aos bons costumes, às convenções sociais, à moral farisaica. Nisso, o filósofo que ela conhece, o cínico, compartilha isso com ela, que no mundo não há absolutamente nada que presta, é tudo aparência.
O ímpeto, né? Ela é impetuosa para dançar. Ela ouve a música, ela sai toda desajeitada para dançar. Que a moça, renascida de forma desengonçada, ela não sabe habitar um corpo ainda, quando ela sai para dançar, ela percebe que ela já tem domínio sobre o seu corpo, ela fica fascinada e dança. Novamente mostrando que a religião está longe de nos salvar. Pertencer a uma religião hoje significa estar condenado. É muito diferente de ser religioso. Ser religioso é uma coisa, ter religião é diametralmente oposto. Richard Wagner já dizia, o que a religião não é mais capaz de fazer pelo ser humano, a arte fará. Então, ela renasce nessa pista de dança. Mais uma vez, ela descobre uma Bela que ela não conhecia nela mesma. Incrível. E o filósofo cínico pergunta para a Bela, você quer saber a realidade? Você quer sair desse mundo de ilusão e quer saber o que acontece com o ser humano de verdade? Vamos para Alexandria. O que existiu de famosíssimo em Alexandria? Biblioteca. Biblioteca, que pegou fogo. Então, nada melhor para conhecer a realidade do que entrar em contato com os grandes pensadores. O navio desvia a sua rota, ele ia para Atenas e começa a caminhar em direção a Alexandria. O filósofo cínico desce, isso é uma imagem obviamente ficcional, surreal, ou uma escadaria, e ela está descendo, desvairada por essa escadaria, ele a segura, ela morde a mão dele, e ela vê lá embaixo outra casa 12, pessoas em total sofrimento, desamparo, fome e doença. A casa 12 da qual ela saiu correndo, essa gaiola. Só que ela é tomada por uma compaixão, como disse o anjo bom, incrível. A partir desse momento, ela percebe que ela precisa fazer algo para sanar a dor e o sofrimento. Ela desperta uma profunda compaixão. Novamente, a palavra paixão é a palavra pathos. Né? Vibrar com o sofrimento do outro. Perceber a intensidade da dor do outro. Não ser indiferente. Porque o cínico, de alguma forma, como disse o anjo bom, ele era apático, ele era sem patos. Uma pessoa sem patos não pode ter compatos, não pode ter compaixão. Assombra-se com a verdade dos fatos. Acabou aquela fantasia que ela tinha. Dançar, beber, fazer sexo. Tudo desaba de uma hora para outra. É um choque total, um choque térmico de realidade. Ela nunca mais será a mesma. Ela deixou de ser criança, deixou de ser adolescente. Amadureceu. Em desespero, Bela aproxima-se da miséria humana. A casa 12. A casa 12 é a casa da miséria humana. Peixes. A miséria humana, então, ela é uma espécie de navio, uma embarcação, que carrega as almas desesperadas. Ou desesperançosas. Pessoas que já perderam a esperança. São assombradas. Em Alexandria, inconformada e resoluta, decide buscar soluções e encontrar meios de ajudar o ser humano. O improvement, o upgrade. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? No seio de tanta demência e indigência, como podemos salvaguardar algum grau de sanidade? Isso nós temos que perguntar para nós mesmos no mundo que vivemos. Como preservar a sanidade com a mídia que existe hoje? Com a manipulação de consciências, com as lavagens cerebrais, com o mundo voltado para a exploração da futilidade, da banalidade, da estupidez, da grosseria.
a ponto das pessoas hoje não conseguirem nem conjugar os verbos e nem fazer concordâncias verbais, concordâncias nominais mínimas. As pessoas não sabem mais falar. Bela reúne forças para encarar as hostilidades do mundo. Aí ela começa a entrar então numa fase cruenta. Cruento vem de cru, sem rebuscamento, sem celofane, sem embalagem. E vai para Paris. Na verdade, é obrigada a desembarcar porque ela deu todo o dinheiro que Duncan tinha ganho no jogo para os pobres. E eles são expulsos do navio. Para desespero do Duncan, porque ela não está nem aí. Em Paris, ela conhece as dificuldades ligadas à sobrevivência. Ela é obrigada a se prostituir. Obrigada não, ela faz voluntariamente. Ela conhece o liberalismo, inclusive sexual, o idealismo e o socialismo. Ela faz amizade com uma prostituta também, que é ativista. Paris, né? Outra menção de Yorgos Lanthimos. O centro mundial sempre foi de atividades revolucionárias, inclusive com a Revolução Francesa. Aqui, essa cena é cômica, porque os dois são sem dinheiro nenhum, ele está mega ranzinza, porque ela não quer mais fazer furious jumping com ele, e eles estão sem dinheiro e com fome, e um baita frio, inverno em Paris. Uma cidade linda, a cidade de luz, cidade maravilhosa, e os dois sem um tostão. A relação com Duncan fica esvaziada. Ela fica completamente decepcionada com ele e percebe que ele é homem só na cama, fora disso ele não consegue ser homem. E o advogado é rejeitado, inclusive humilhado por Bela. Aqui é a cara dele, né? Obviamente já diz tudo. Ele fica sentadinho no banco e Bela sai para ganhar dinheiro. Paris ensina o ativismo político, a desilusão com os homens e, paralelamente, ela descobre a homossexualidade, outro universo que ela não conhecia. Aqui a reação dela dentro do prostíbulo, quando a dona do prostíbulo não resiste e começa a beijá-lo. A dona do prostíbulo tenta ser a amante de Bela, mas não era, vamos dizer, não era o que o destino queria. Ela vai encontrar uma outra mulher. Essa vai ser a marida de Bela, até o final do filme. Uma colega de prostíbulo. Sendo insaciável aprendiz, movida pelo voraz desejo de conhecer e saber, Bela amadurece veloz e rapidamente reduz a desproporção entre mente e o corpo. O corpo dela começa a ficar mais coordenado, mais adulto, a postura. Por isso que ela ganhou o Oscar de melhor atriz. O domínio que ela tem sobre os movimentos é uma coisa fascinante. No começo é totalmente destrambelhada. Depois da dança, a dança é uma virada. O poder que ela adquire sobre o corpo radicaliza. Então, Bela percebe que ela precisa saber procurar aonde estão as coisas. Livros, livros e mais livros. A ânsia de saber da jovem, com o novo cérebro, gera uma amizade inseparável com os maravilhosos livros. Os livros, para quem já amadureceu bastante, sabe que são os nossos melhores amigos. Não existe um amigo tão fiel e tão maravilhoso quanto um bom livro. E Bela passa a estudar e investigar incansavelmente. Herdou isso do seu pai. Aonde procurar? Nos mestres. Se você quer evoluir,
Não conviva com gente estúpida medíocre. Você vai ficar estúpido e medíocre. Conviva com mestres. Se você não pode vir para São Pedro, que é uma fonte inesgotável de mestres, pegue bons livros. Tem Machado de Assis, Fernando Pessoa, Shakespeare, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Goethe. Tem um monte de gente. Por que você fica lendo coisas estúpidas? Música. Bach, Mozart, Wagner, Brahms. Maravilhoso, taurino. A música de Brahms, ela tem solidez taurina. Parece que a nota ganha corporeidade. Para que ficar ouvindo música gosmenta, açucarada, que só estimula o corpo de desejos e a mente inferior, a natureza inferior? Você não percebe que você está investindo no seu atraso? Para com isso! Depois dessa bronca, prosseguiremos com o conteúdo na aula número 63. Muito obrigado pela presença, pela participação e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.